E a festa não parou por aqui ainda não. Eu tô ao lado desse cara aqui, ó. Aprendi muito na Rádio Teresópolis com ele. Esse cara tem uma voz maravilhosa, meu amigo Pedro Felipe. Pedro, podemos dizer que o rádio corre nas suas veias, né? Olha, a verdade é essa. Nas minhas veias, o cabelo corria, né? Porque perdeu alguma coisa, mas na verdade, o rádio aqui em Teresópolis, né? A gente está se reunindo hoje, é o primeiro grande reencontro dos radialistas feito aqui em Teresópolis. Isso é muito bom para nós radialistas, para aquelas pessoas que ainda utilizam o rádio, utilizam hoje a televisão, né, para se comunicarem com essa população de Teresópolis, pessoas que estão no Rio de Janeiro trabalhando. Esse reencontro dos radialistas é uma coisa que a gente fica muito contente em ver, relembrar. Agora, Pedro, você tem alguma história curiosa que você passou durante esse tempo todo que você tem, nesses anos todos na rádio? Olha, com certeza foram várias histórias e hoje ainda eu passo por algumas, né, já que eu estou ativa nas duas rádios da AM aqui em Teresópolis, mas uma que eu achei muito interessante foi na época do Batomushi, lembra? Foi no final do ano, eu esqueci, foi final do ano, em dezembro, dia 31, dia 1º, foi o naufrágio do Batomushi. Naquela época eu trabalhava na Rádio Tupi. E eu tirei uma folguei do dia 31 pro dia 1º. Aí fui pro baile do Havaí, brinquei pra caramba, né? E meu plantão era às 5 horas da tarde do dia 1º de janeiro, lá na Rádio Tupi. Eu não prestei atenção em nada, né? Não quis saber de nada, não prestei... Eu passei o final do ano, fui pra casa, dormi. Dia 1º, meio-dia e meio, 1 hora, acordei, almocei, tomei um ônibus pro Rio e fui pra Rádio Tupi fazer o plantão do dia 1º de janeiro. E a gente sabe, né, final de ano, feriado, sábado, domingo, as rádios, TVs ficam mais vazias, né? Porque diminui o movimento da rotina do pessoal. Só o plantão mesmo que funciona. E naquele dia não, quando eu cheguei na Tupi, um movimento danado, que os companheiros descendo, subindo elevador, carro de reportagem. Eu entrei no corredor e fiquei assim, o que aconteceu, gente? Aí os caras, tá sabendo o que aconteceu não? Eu falei, o quê? Batomushi. Falei, o quê? O quê? Batô? O naufrágio, morreram mais... O quê? Aí meu plantão foi meu primeiro plantão às 5 da tarde. A relação dos mortos. Nome francês, alemão, português. Foi uma das piores noticiários que eu já fiz, que eu tinha que ler. Eu fui lendo aqueles nomes todos durante aquele trabalho. E no final da história realmente foi uma coisa muito triste que aconteceu no Rio de Janeiro e eu não sabia de nada. E eu fui pego de surpresa e tive que anunciar pela Rádio Tupi na época a relação dos mortos. E realmente foi péssima. Minha locução foi horrível, né? Sem falar da dificuldade que vocês tinham, que hoje é muito mais fácil, você tem acesso à internet. Naquela época não existia esse acesso, né? Não. Acesso à internet a gente fazia tipo informação via telefone mesmo, né? Que era o que funcionava e às vezes nem tão bem, né? Para você conseguir uma linha, uma descagem, não era tão fácil assim. Mas o rádio evoluiu, a TV evoluiu, tudo evoluiu. Mas o que realmente continua, que eu acho bacana, é essa confraternização entre os companheiros. Pessoas que já se passaram, já faleceram, que foram relembrados através de fotos, com certeza vocês vão reproduzir na TV também. E isso faz a gente sentir bem, porque o principal do radialista, aí só falo para vocês, eu que já fiz muitos trabalhos em enchentes, em época de política, época de carnaval, e realmente em coisas tristes, principalmente, o rádio funciona muito bem, porque a comunicação é mais rápida, né? E nós conseguimos, através do rádio, através das ondas do rádio, ajudar muitas pessoas. E esse trabalho hoje continua também pelas TVs, que eu acho importante, né? No programa até você mesmo já fez reportagens a respeito disso. São pessoas que necessitam de ajuda, e o rádio, que foi precursor disso aí, as TVs continuam e o rádio também continua fazendo isso. Mas vocês que vieram do rádio, você que veio do rádio, o Hélio que veio do rádio e grande parte da equipe da TV Cidade também veio do rádio, consegue fazer na TV com mais facilidades, com mais tranquilidade, porque a base foi o rádio. Por isso a gente não deve nunca esquecer que o rádio, ele é muito forte ainda e ele se une à internet, se une aos celulares, ele fortalece mais ainda a comunicação para a população.
Muito obrigado, Pedro, pela entrevista e é um prazer sempre falar com você. Igual, e um abraço para todos da TV Cidade, a todos os radialistas que comemoram hoje e com certeza vão comemorar por muitos mais vezes esse momento de confraternização. É importante que nós, todas as vezes que você lembrar do radialista, lembrar da gente, porque nós fazemos um sacrifício danado para fazer o rádio. Porque em termos de salário, em termos de remuneração, é muito difícil. Você faz com o coração mesmo. E eu sei que a população gosta do rádio. E a gente tem que continuar com o rádio vivo aqui em Teresópolis. Muito obrigado, Pedro. Há uns anos atrás ele tinha cabelo. Hoje, pedi para ele se levantar, por favor. Ele já é um senhor de idade, mas ele pode ficar de pé. Você vai ver umas fotos dele agora aqui. Na época quando ele tinha cabelo. Hoje ele está um pouquinho careca. Mas, Hélio, histórias boas, ruins também, mas histórias boas não faltam. Rapaz, tem muita história, mas a gente estava até comentando, né, nesse monte de dinossauros aqui, né, a gente estava até comentando, eu tenho muitas histórias. Sei lá, tem tanta, qual que você quer, de quem? Conta uma mais curiosa, a que mais chama a sua atenção. Deixa eu ver aqui. Bom, a do Zé 10, já falecido Zé 10. Eu tinha assumido a rádio, a gerência da rádio recentemente, né? E aí eu ficava muito preocupado com a rádio. Então todo dia, 6 horas da manhã, eu ligava para ver se a rádio estava no ar. E nos finais de semana eu tinha o meu programa de calouros e o programa do Zé Désio, no Casarão da Fazenda. Aí eu liguei o rádio, né? 6 horas da manhã, tô ouvindo aquela voz estranha, né? Aquele negócio estranho. E ninguém entendia, eu não entendi o que era. Eu fiquei com muito medo, o que estava acontecendo, porque a voz estava difícil de entender. Fui correndo para a rádio, para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei na rádio, já entrei correndo, né? Subi, cheguei lá, cadê Zé Désio? Não vi Zé Désio. Aí o operador virou para mim, falou o seguinte: Hélio, foi bom você chegar, ponto. Aí, pouco antes disso, quando eu cheguei, eu vi um camburão da polícia parado na porta da rádio, perto da rádio, e uma briga de mulheres, né? 3 mulheres discutindo. Aí eu peguei, subi, né, e falaram para mim: Hélio, é o seguinte, é que tem 3 mulheres aí fora, estão brigando com a do Zé Désio. Zé Désio era desse tamaninho, se vestia de cowboy, né, e apresentava o programa dele. Eu falei: mas Zé Désio está apresentando o programa, onde ele está? Vai na janela ver. Aí eu fui na janela, Zé Désio estava apresentando o programa pelo telefone, na rua Duque de Caxias, pelo orelhão, com medo das mulheres, né? Então ele ficava lá: alô, Teresópolis, bom dia, pelo orelhão. Por isso o som estava ruim, né? Isso é uma das histórias. Tem muita, tem do Arthur Ricardo, tem de Pedro Felipe, tem do Lipe, tem muita mesmo. Qual é a dica que você deixa para essa garotada nova que está começando agora? A primeira coisa é saber que existe um passado, tá? Essa turma que está aqui, embora tenha gente jovem aqui, mas você tem que ver, por exemplo, a Ana Paula, que é jovem, mas a Ana Paula está no rádio há, sei lá, 20 e tantos anos. Zé Carlos Lipe é um cara que está no rádio há 40 anos. Eu estou há 28 anos, então essa turma tem que ser reconhecida. A gente tem uma história. Se hoje existe a televisão, é porque alguém fundou a primeira televisão no Brasil. Se hoje existe o rádio, é porque em 1947, 5 caras, Roger Malhardes e Raul Fernandes e outros, fundaram no dia 1º de junho a Rádio Teresópolis. Daí veio a rádio, veio a TRFM, veio a Geração. Então, existe um passado. Essas pessoas têm que ser reconhecidas e respeitadas, porque muitos ainda estão trabalhando. E, acima de tudo, estudar, ler muito e achar que não é um simples diploma que faz o cara ser um grande profissional. Para ser um profissional tem que ter talento. Profissional de rádio, de televisão, qualquer profissional tem que ter talento para que ele atua, mas principalmente para o radialismo e para o jornalismo. Agora, você contou um fato curioso. A Ana Paula, ela abria a Rádio Teresópolis, o jornal na Rádio Teresópolis, quando você trabalhava lá. Mas, poxa, a Ana Paula parece uma carinha de tão jovem. Ela vai ficar zangada quando ela ver essa matéria. É o seguinte, a Ana Paula fazia o Jornal da Manhã. Eu acho que era de 7 às 8, Jornal da Manhã. E o programa Hélio Carracena começava às 8 da manhã. Então ela passava o horário dela para mim. Ela fazia o Jornal da Manhã e eu entrava logo depois. Ela vai ficar zangada com isso. Então eu vou aproveitar e vou falar com ela ali agora. Obrigado, Hélio Carracena. Um abraço para você e muito obrigado por tudo que você fez por mim na Rádio Teresópolis, que aprendi bastante. Esse é o cara.